Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Rubem Alves. Na aula de hoje, a quarta aula, discutiremos as unidades 4 e 5 do nosso plano de ensino sobre o uso do computador e da web do ensino. O debate terá como suporte didático-pedagógico a concepção holística e construtivista da educação, para provocar a curiosidade, a pesquisa e a interação entre vocês. Na condição de professores futuros, aprendam a respeitar e praticar a construção da autonomia intelectual dos seus alunos e seu processo de aprender a aprender significativamente. O Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais, através da Universidade Aberta do Brasil, oferece a vocês o curso de licenciatura em computação, com a disciplina de prática de ensino 3, os objetos digitais em educação. Nessa aula vamos tratar de escolas, tecnologias digitais e os fundamentos pedagógicos da sala de aula invertida. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez neste espaço de formação intelectual contínua de aprendizagem. Vamos nos encorajar para fazer valer este momento de produção de saberes, importantes para a nossa vida profissional. É importante também ressaltar que a modalidade de ensino à distância exige dos alunos, em processo de formação de professores, uma postura autônoma, responsáveis pelas próprias aprendizagens. O sucesso do curso depende do empenho de vocês na responsabilidade de interagir, participar e utilizar as ferramentas disponíveis na sala virtual e comprometer-se com a própria aprendizagem. Compreendemos que o conceito de educação deve estar contextualizado com as novas tecnologias digitais para oferecer um ensino de aprendizagem eficaz e de qualidade. Vejam na tela seguinte aspectos importantes para a formação de professores e de alunos mediados pela web. O computador tornou-se um aparelho presente em nosso meio social. Todas as áreas vêm fazendo uso desse instrumento, por isso é necessário aprender a conviver com os aparelhos tecnológicos na vida pessoal, assim como na vida profissional. Ensinar e educar com as tecnologias da informação e comunicação, respeitando o espaço, a autonomia, a cultura escolar e a cultura do aluno, é o grande desafio dos cursos de formação de professores hoje no Brasil. A escola pública tornou-se a única fonte de acesso aos recursos tecnológicos de crianças de classe baixa. Em sociedades com graves desigualdades sociais, como a brasileira, a escola deve passar a ter também a função de facilitar o acesso das comunidades carentes às novas tecnologias. Isso é educar para a cidadania. Na tela você percebe os espaços de formação e o professor no uso das tecnologias educacionais. De um lado, o uso das TICs, respeitando a cultura escolar. Do outro, respeitando a autonomia do aluno, os seus espaços e os processos de avaliação. Já não há mais espaço
para uma educação voltada para a transmissão de informações e conteúdos curriculares. Urge, nesse momento crítico da nossa história, formar profissionais preparados emocionalmente, com competência e autonomia, para lidar e tomar decisões firmes à frente dos desafios do século XXI, numa ordem mundial corrupta, covarde e violenta. Nesse contexto, meus prezados alunos, faz-se necessário repensar a escola e a oferta de recursos digitais para acolher e auxiliar os alunos de todas as origens, brancos e pretos, ricos e pobres, a elaborarem e a construírem o próprio conhecimento, mediados pelo professor, pelas ferramentas digitais e por uma grande vontade de aprender e de emancipar-se e de ser feliz. Veja a próxima tela. A metodologia ativa e os objetos digitais. Educar com qualidade implica em planejar, organizar e gerenciar atividades didáticas em 4 espaços: reorganização dos ambientes presenciais, atividades dos ambientes presenciais conectados, a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem e a inserção em vários ambientes experimentais, profissionais e culturais. Mas o que é mesmo metodologia ativa? O principal objetivo deste modelo de ensino é incentivar os alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. A proposta é que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela construção de conhecimento. Metodologias ativas servem para entreter o aluno, tornando-o participativo em seu aprendizado, tirando-o da passividade das aulas tradicionais, onde o professor de pé, em frente à turma, transmite conteúdos dos livros didáticos da mesma forma para todos os alunos, como se todos fossem iguais e aprendessem exatamente da mesma forma. Exemplo de metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas, tem como propósito fazer com que os estudantes aprendam através da resolução colaborativa de desafios. Já a aprendizagem baseada em projetos exige que os alunos coloquem a mão na massa, ao propor que investiguem como chegar à resolução de problemas. A aprendizagem entre times tem como finalidade a formação de equipes dentro da turma, através do aprendizado que privilegia o fazer em conjunto para compartilhar ideias. É possível que vocês também já ouviram dizer sobre o ensino híbrido. Mas o que é, afinal, este conceito? Híbrido é o ensino pelo qual combina o uso da tecnologia digital com as interações presenciais, visando a personalização do ensino. É um modelo possível porque facilita a combinação, de forma sustentada, do ensino online com o ensino presencial. Vejam a tela. O uso da tecnologia na cultura escolar contemporânea. O ensino híbrido, este que vocês estão nesse momento, permite autonomia, a aptidão em resolver problemas, a colaboração entre colegas, confiança, protagonismo, porque o aluno toma o centro do processo de aprendizagem,
fortalece o senso crítico através de uma aprendizagem envolvente, a empatia nas relações colegas-colegas e nas relações entre colegas e professores, e fortalece a responsabilidade e a participação de alunos e professores dentro do mesmo processo. Eu proponho a vocês aprenderem a utilizar os meios de autoria coletiva, ou seja, da escrita colaborativa, que valoriza a expressão cultural do aluno e permite o professor acompanhar o modo de pensar e de aprender dos alunos e ainda realizar intervenções necessárias sobre a escrita textual, promovendo-a de mecanismo de avaliação para um meio de interação social. Em 1960, a internet passou por transformações significativas. Os estudiosos determinam 3 momentos ou fases em que essas alterações ocorreram, classificando-as como o Web 1.0, de primeira geração, o Web 2.0, de segunda geração, e a futura Web 3.0, terceira geração. E não se tratando de uma quarta geração da Web 4.0, que, conforme as pesquisas realizadas por esse professor, parece que está no forno, prontinha também para ser usada. Já em 2004, o termo Web 2.0 foi utilizado pela primeira vez entre as empresas americanas. Com o Web 2.0, surgiu uma nova plataforma, onde praticamente tudo é possível de ser acessado e publicado instantaneamente. Alterou profundamente a relação entre o web e o usuário e ensejou novas formas de produção, compartilhamentos e consumo de produtos e ideias online. As ferramentas de construção colaborativa que emergiram com a Web 2.0 foca no Google Docs, seu uso e implicações no processo pedagógico, mediado por computador. O conhecimento construído de forma coletiva refina a estrutura cognitiva dos alunos, eleva a autoestima e estimula novas produções. As interações e as comunicações estabelecidas por este aplicativo web permitem ao usuário, aluno, construir e reconstruir seus saberes, ressignificar informações para produzir conhecimento novo, de forma autônoma, responsável e colaborativa. Essa nova geração da internet é composta por redes sociais, conteúdos gerados por usuários, software como serviços, blogs e Wix, com a Web 2.0, através dos recursos das redes sociais, virtuais e dos serviços de colaboração online, os internautas, meus alunos, passaram a interagir no mundo virtual de forma diferenciada, com possibilidades de criação e compartilhamento da informação. Percebam na tela, os blogs, o AI5, o Messenger, permitiu a criação de redes sociais. As Wikis, os Google Docs, o Spreadsheet, permitem uma escrita coletiva. O Skype, o Messenger, o Google Talk, permitiu a comunicação online. O YouTube, o Google Vídeos e o Yahoo, o acesso a vídeos. Os blogs, os podcasts, o Wikis como ferramentas de edição online.
Todos esses objetos digitais, todas essas ferramentas, elas possibilitam autonomia, competência, aprender junto, avaliar e selecionar a qualidade da informação para buscar soluções para problemas sociais do futuro. A mudança no comportamento, as necessidades dos sujeitos diante das exigências do mundo moderno, motivou a criação de ferramentas como o YouTube, Orkut, Facebook, Flix, Wikipédia e o Twitter, como espaços de interação entre os indivíduos comuns no cotidiano, como também nas relações interativas construídas pelos nossos alunos dentro da escola ou em outros espaços físicos da comunidade escolar. Na próxima tela, apresento a vocês as principais características e possibilidades de uso da Web 2.0 na educação. Vejamos. É possível compartilhar objetos de colaboração no trinômio simples, rápido, web. É possível publicar, porque recebe, transforma e publica infinitas informações. É disponível, porque a informação é atualizada de forma rápida e ágil. A edição provoca a participação do aluno ativo. Avalia o que consome da internet. Fortalece uma opinião franca, democrática, com liberdade de opiniões. Forma uma comunidade digital, porque devido à troca rápida de informações e à produção coletiva de saberes. Caros alunos, a utilização das tecnologias da informação e da comunicação no sistema educativo deve visar o horizonte de atuação dos professores, que não se limita à simples melhoria da eficácia do ensino tradicional ou à mera utilização tecnológica escolar através dos meios informáticos. A rede telemática tem um papel profundo na educação. Elas proporcionam novos objetivos para o ensino. Esses objetivos emergem de uma sociedade da informação e da necessidade de exercer uma cidadania plena e participativa e crítica. Proporcionam ainda novas concepções acerca da natureza dos saberes, valorizando o trabalho cooperativo. Novas vivências e práticas escolares, através do desenvolvimento de interfaces entre escolas e instituições, tais como bibliotecas, museus, associações de apoio à juventude, entre outros. Apresento a vocês, como exemplo dessa ferramenta tecnológica útil na aprendizagem, o Google Docs. O Google Docs tem como característica permitir, produzir, corrigir e editar textos, usar planilhas eletrônicas, slides e formulários online. Saberes produzidos de forma coletiva. Isso refina a estrutura cognitiva do aluno, eleva a autoestima e estimula novas produções. O Google Docs permite aprender pela escrita coletiva e colaborativa, tendo o professor como mediador das interações, do início até a edição do documento final. Essa ferramenta ela é online, gratuita e promotora das relações interpessoais e da aprendizagem autônoma. Ela permite revisar conceitos e informações e ainda socializa os saberes na partilha do conhecimento coletivo. Dá a mesma aula 4, 6 e até 8 vezes em um só dia para turmas diferentes. Que professor nunca passou por isso? E quem conseguiu manter em todas as exposições
a mesma energia e entusiasmo? E a aula sempre alcançou os objetivos planejados? Essas respostas poderão ser respondidas com a análise dos fundamentos da sala de aula invertida como uma metodologia ativa importante e eficaz para o ensino. Vejam só. Na sala de aula convencional, a informação e a memorização constituíam o objetivo dos alunos e o saber estava centrado na figura do professor. A sociedade, porém, exige indivíduos críticos, autônomos, capacitados emocionalmente para resolver problemas em diversas instâncias, alunos reflexivos sobre o conhecimento ao invés de decorá-lo. Existe sim uma inversão no processo de ensino, que instiga o aluno a buscar e demonstrar conhecimento, destituindo o professor do papel de detentor do conhecimento para ser mediador em sala de aula. O aluno acostumado a uma condição passiva, cujo papel era o de absorver as informações, agora ganha metas e responsabilidades no processo de construção do próprio conhecimento. Ocorre uma inversão no modelo tradicional de ensino presencial. As tarefas que eram destinadas à lição de casa passam a ser realizadas em sala de aula, aplicando-se o que foi estudado anteriormente, por meio do material disponibilizado pelo professor. Vejam que a estrutura invertida se estrutura em 3 momentos principais. Antes da aula, o professor planeja, elabora o conceito e o conteúdo, compartilha com os estudantes que deve ser acessado para que individualmente realizem o que foi proposto dentro do cronograma pactuado. Esse é o momento de protagonismo na aprendizagem do estudante, em que ele individualmente busca compreender os conteúdos propostos dentro do seu ritmo de aprendizagem. Durante a aula, é o momento que os estudantes colocam a mão na massa e praticam o que estudaram. Esse espaço é coletivo, mediados pelo professor tutor. Os alunos realizarão atividades práticas para analisar, avaliar, criar e a partir do que foi estudado. O principal diferencial dessa metodologia, é a presença qualificada e o olhar atento do professor tutor para a aprendizagem dos seus estudantes. No terceiro momento da aula, que é o depois dela, o professor tutor avalia o momento presencial para seguir com o planejamento, podendo continuar com o que foi estudado, caso perceba que ainda existam muitas dúvidas ou a partir de um novo tópico. De outro lado, os estudantes poderão individualmente realizar as revisões necessárias ou fazer o ciclo girar novamente para os momentos da aula. Esse é os passos da sala de aula invertida e dentro dos fundamentos sociopedagógicos, filosóficos da educação, tem dado certo, é preciso aprender para aplicar, com competência e com responsabilidade. A escola do futuro não pode ignorar os avanços tecnológicos que ocorreram nas últimas décadas. No entanto, precisa ter nas tecnologias digitais um apoio e não o principal protagonista do processo de ensino. O uso dessas ferramentas ainda exige adaptações dos sistemas de ensino. A principal delas passa pelos investimentos na formação de professores. Meus prezados alunos,
encerramos a nossa aula de hoje no embalo reflexivo possibilitado pela professora Liliana Passerino, professora doutora do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para esta professora, existem expectativas muito altas sobre os benefícios do uso da tecnologia na escola. Mas pondera ao dizer que é preciso antes voltar o olhar ao planeta de forma mais ampla e pensar o ensino como a base para se construir um mundo melhor. Estamos enfrentando, conforme ela, uma crise moral e política que se alastra pelas nações. Afirma ainda que a educação é um alicerce para a sociedade do futuro. Sem ela, não teremos condições de superar os problemas que temos causado ao longo dos séculos. A tecnologia, segundo a professora, terá um papel fundamental nesse processo, no sentido de promover ações que contribuam para a solução dessas questões. A partir da formação de sujeitos críticos, com forte consciência crítica política. Por isso, a escola do futuro, na visão da especialista, é aquela centrada na pedagogia do problema, que trabalha com questões reais e que se utiliza da tecnologia como elemento no processo pedagógico. É também uma pedagogia da pergunta, que busca dar voz ao aluno e incentivá-lo a questionar os outros, a interrogar os sistemas opressivos de governos autoritários que ousam nos furtar a participação real e decidida nos processos políticos e no desenvolvimento das políticas públicas, que vão ao encontro das comunidades pobres deste país ainda chamado Brasil. Com base no estudo e em grupos de colaboração mútua, elabore um conceito forte para a expressão sublinhada da figura abaixo, contendo as seguintes palavras-chave: construtivismo, interação, aprendizagem significativa e objetos digitais. A expressão inteligência coletiva deverá ser construída, o seu significado, a partir dessas 4 expressões que estão em negrito na tela. Um trabalho realizado com saberes e conhecimentos que foram construídos colaborativamente forma no sujeito uma inteligência coletiva. Atividade prática de livre resposta, e este professor, como sempre, deixa essa sugestão, baseado nas ideias do francês Pierre Lévy. O termo inteligência coletiva foi desenvolvido na França. O conceito de inteligência coletiva possibilita o compartilhamento da memória e da percepção e da imaginação, resultando na aprendizagem coletiva e na troca de conhecimentos. Aproxima muito da concepção construtivista de ensino e dos fundamentos da teoria da aprendizagem significativa de Althusser. Inteligência coletiva surge das interações na sala de aula e no compartilhamento dos conhecimentos produzidos por meio de recursos mecânicos como a internet. A inteligência coletiva é um princípio em que as inteligências individuais são somadas e compartilhadas por um grupo de pessoas ou pela sociedade como um todo. Trata-se de um conceito que foi potencializado
e ganhou força a partir do desenvolvimento das novas tecnologias da informação e informação. As práticas de inteligência coletiva trata-se de um conceito que foi potencializado e ganhou força a partir dos desenvolvimentos das novas tecnologias de informação e comunicação. As práticas de inteligência coletiva têm considerável influência sobre as formas de distribuição, acesso e construção do conhecimento. Estimular a inteligência coletiva na sala de aula, mediada por objetos digitais, é uma ótima forma de construir um acervo de informações úteis para serem aplicadas no dia a dia do trabalho do professor. E você, concorda com essa teoria? Compartilhe com todos o que você vem fazendo para desenvolver a inteligência coletiva dentro da organização em que você se encontra. Aqui, este professor deixa um grande abraço, muito de Jesus para cada um de vocês. A ele e a vocês, infinito agradecimento por essa oportunidade de poder contribuir na construção de um mundo mais justo e humano aqui, através da formação de professores.